Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Nesta segunda-feira começou a semana. Domingo tem clássico, antes tem o duelo com o Democrata de Governador Valadares. O Cruzeiro treinando com possibilidade de estrear Gerson na quinta ou no final de semana. Renovação de Matheus Pereira. Notícia do departamento médico, arbitragem para o clássico, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira foi dia de reapresentação na Toca da Raposa 2, Cruzeiro começando aí os preparativos para o jogo de quinta com o Democrata e também para o domingo, diante do Atlético Mineiro, o clássico na Arena. Devemos ter aquela reunião tradicional de clássico na quarta-feira na Federação Mineira de Futebol, algumas situações já definidas, a questão de ter a torcida do Cruzeiro na Arena, isso está definido, resta saber aí detalhe de como será feita a venda desta carga de 2.500 ingressos. E uma outra coisa, o Cruzeiro solicitou o árbitro de fora. O Atlético, ele manteve a ideia de árbitro de Minas Gerais. Com isso, a Federação Mineira de Futebol precisou fazer um sorteio. E no sorteio deu árbitro de outro estado. A Federação Mineira de Futebol vai informar qual será esse árbitro aí nos próximos dias. O clássico no domingo, então, na Arena. Apenas para a gente passar essa questão de que o clássico já começa, mesmo tendo rodada no meio de semana. A reapresentação na Toca da Raposa 2 teve Ney Servídia Real fazendo treino parcial com o grupo. Gerson totalmente liberado. Acho que a estreia do Gerson agora, ela só depende de questão de regularização no BID da CBF. O pessoal lá da Federação Russa precisa enviar toda a documentação, isso ainda não aconteceu, para que o jogador possa ser registrado no BID. A expectativa é de que até quarta isso vá dar certo, se não der, aí vai mesmo ficar a estreia para o final de semana diante da equipe do Atlético Mineiro, mas existe uma expectativa de que ele seja regularizado. Se estiver regularizado, aí é com o técnico Tite levar o atleta para quinta-feira no Mineirão, diante da equipe do Democrata de Governador Valadares. A venda de ingressos já começou, o Cruzeiro manteve aquela promoção, então bora lá galera, sei que é um meio de semana, uma quinta-feira braba, 18h30, mas que o Cruzeiro possa ter aí um ótimo público para seguir com esta boa campanha depois da derrota na estreia, a vitória sobre o Tombense e a goleada diante da equipe do Uberlândia. A tendência, como eu disse, é de um time diferente em relação ao do último sábado, até porque domingo tem o clássico e na outra quinta tem a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo diante da equipe do Botafogo. O Cruzeiro começando a Série A fora de casa nesta temporada. Então vamos acompanhar. O Gerson já está treinando de forma integral com o grupo. Vidalba e Sinisterra naquele trabalho de pré-temporada e o Mateuzinho finalizando ainda a recuperação no departamento médico por causa do edema que ele sofreu diante da equipe do Pouso Alegre, ainda um tempo curto de recuperação, mas a informação é que não vai demorar para que ele possa retornar aos treinos com o grupo na Toca da Raposa 2. Sobre Matheus Pereira, é só aguardar aí o Cruzeiro fazer a oficialização, disse até quarta-feira isso deve acontecer, não tem mais nada para conversar, nem para ajustar, todo mundo bem feliz aí com as partes chegando neste acordo para um novo vínculo até o final de 2028. E o Matheus Pereira já na primeira partida deu aquele repertório que ele pode entregar. O mercado do Cruzeiro está movimentado porque
os dois laterais estão aí na mira do futebol europeu. O Borussia Dortmund ainda não chegou no que o Cruzeiro pensa para negociar o Cauã Prats. O Cruzeiro quer melhorar os valores, melhorar as condições, até em termos de manutenção de percentual. As conversas seguem, mas ainda sem um denominador comum. Surgiu até uma informação de que poderia entrar outro clube interessado, ainda não consegui uma confirmação disso, mas é fato que o Cauã Prats, ele vem aí na mira muito forte do Borussia Dortmund, né? Se vai entrar outro, até torço para que entre, né? Porque isso seria melhor para o Cruzeiro, mas até agora de oficial na mesa é apenas o Borussia Dortmund da Alemanha. E o outro lateral esquerdo, aí a informação do Fabrício Romano, jornalista especialista em mercado, o Kaique, o Como da Itália tem interesse no jogador e até o Fabrício trouxe que o Como ofereceu um valor na casa de 7 milhões de euros para que o Kaique seja negociado. A proposta foi recusada pelo Cruzeiro. O Cruzeiro, obviamente, tem aí essa negociação com o Cauã. Para o Kaique ser negociado, os dois ao mesmo tempo, acho pouco provável de acontecer, porque aí você teria que ir ao mercado, né? E gastaria quanto para contratar um jogador do nível desses dois e os dois adaptados, né? O Cauã mais jovem, o Kaique consolidado. Então, o Cruzeiro recusou essa oferta. O Como ficou de enviar uma nova proposta, mas não sei se vai alcançar valores bem acima disso. Por enquanto, nenhum martelo batido nem com o Kaique, nem com o Cauã. E repito, acho pouco provável que o Cruzeiro vá negociar os seus dois laterais, a não ser que ambos os clubes interessados cheguem aí em valores que o Cruzeiro considere irrecusáveis. E volto a afirmar, teria que ir ao mercado para encontrar uma alternativa. Vamos ver o que o mercado ainda vai nos trazer quanto a essa questão. O técnico Tite falou na coletiva sobre jogadores que reclamaram ali de um desgaste, mas a informação é que nenhum preocupa. Nem o Lucas Romero, nem o Lucas Silva, jogadores aí estarão disponíveis para a sequência do Cruzeiro nesta temporada. Repetindo, quinta-feira, uma tendência de um time diferente. Se ele vai colocar um titular ou outro, ainda temos que aguardar. Mas a ideia é ter oportunidade também para atletas que vão buscar um ritmo de jogo e, por que não, uma disputa ali por titularidade nesse time do técnico Tite na sequência de 2026. Eu estou curioso para ver o que o Tite vai fazer na zaga, porque até agora o Bruno Alves não recebeu uma oportunidade. No sábado ele colocou o Fabrício com o Jonathan e depois Fabrício com o João Marcelo. Jonathan e João Marcelo, cada um jogando um tempo. E para quinta-feira ele dá uma chance para o Bruno com um dos dois, Jonathan ou João Marcelo, ou faz algo diferente aí disso que eu acabei de falar. Aí o Fabrício teria que ser titular, Fabrício e o Bruno. Vamos aguardar e acompanhar. Ô Marques, o Tite primeiro mostra humildade e inteligência, né? Porque com o currículo que ele tem, ele podia chegar aqui em janeiro e falar assim: a partir de agora é o jeito Tite, eu vou mudar tudo, o que aconteceu até o ano passado não me interessa. E pelo contrário, o cara valoriza o trabalho que foi feito, valoriza a todo momento o elenco que ele tem, mostra uma sabedoria de um cara que já venceu em diversos cenários, Marques. O Tite fala muito tranquila, né? E ele, na verdade, ele vai ter bons pepinos aí para descascar, né? O próprio Rubem Júnior trouxe aqui na sua fala, o Gerson vai entrar no lugar do Lucas Silva. Pode ser? Pode ser, né? Cara, mas na minha opinião, o Lucas Silva no ano passado foi dos caras mais regulares dessa equipe.
Ele foi um pilar do meio de campo junto com o Romero, né? Então não é fácil assim, poxa, vai entrar no lugar desse ou daquele. Tem o Matheus Henrique ainda também, cara, correndo por fora. Pois é, olha só. Por isso dos bons pepinos, caras. Aí, o Wanderson, que voltou agora, inicia a temporada diferente de tudo que ele fez ano passado, fazendo gol. Dor de cabeça é não ter jogador pra escalar, né, Márcio? Os caras ali tem Sinisterra, são os caras aí que chegaram pra jogar, os caras renomados, né, os colombianos. Não, mas olha só, o início da temporada do Wanderson, ele fez um gol que o ano passado não se imaginava. 39 jogos. Com arrancada, né, que é uma característica sua, né, que é uma característica, olha só. Trava-língua. Muito marcante do jogo dele, Fabrício, porque ele tem habilidade para vir para dentro do campo, driblando, e soltou o pé. A gente viu muito desse cara fazendo esse tipo de jogada nas equipes onde ele passou. E o ano passado não. Olha só como ele já começou a temporada. Então, são bons pepinos pro Tite. Dor de cabeça boa, todo treinador quer ter. Bons pepinos pro Tite, velho. Ô Edu, problema é não ter solução, né? O Cruzeiro tá encontrando as soluções dele. Tá encontrando as soluções. É claro que a gente tem que colocar na balança Campeonato Mineiro, né? Os anos me ensinaram que pro mal e pro bem a gente tem que citar no final da frase, mas é Campeonato Mineiro, apesar do adversário. Mas é o que eu disse, o Cruzeiro apresentou mais do mesmo, e no caso do Cruzeiro, o mais do mesmo é muito positivo, né? E o que fica claro pra gente é a qualificação da suplência. O que entrou em campo contra o Uberlândia, se você olhar para o que tinha como opção, e eu não estou falando do banco desse jogo especificamente, mas o que não começou, você tinha Wallace, Matheus Henrique, Arroio, o Sinisterra, Gerson, Chico da Costa. Você tem qualidade, você tem alternativas táticas, características diferentes para mudar o jogo em determinado momento. Isso é muito bom, isso é bom para o Tite. Aos poucos ele vai conhecendo melhor cada um dos atletas, porque ele chegou agora também. É um recomeço em termos de comissão técnica, mas um recomeço sendo feito aos poucos, com inteligência, um treinador muito experiente que chega pegando uma equipe pronta, pegando uma equipe que coletivamente funcionava muito bem, foi dos melhores times do Brasil. O Tite não é burro, ele não vai fazer nenhum tipo de mudança brusca, nenhum tipo de mexida que salte aos olhos nesse primeiro momento, mas vai fazer. Em algum momento a gente vai ver um Cruzeiro mais Tite do que um Cruzeiro mais Leonardo Jardim. Nesses jogos iniciais é um Cruzeiro mais parecido com aquele do Leonardo Jardim. Mas dali a pouco vai ter o Gerson, dali a pouco você vai ter do lado do campo um jogador mais de 1 contra 1, um jogador com uma característica diferente. Se fosse para apostar, eu apostaria num Cruzeiro mais Tite, com Arroio de um lado e Gerson do outro, com o meio de campo com o Romero e Lucas Silva ou Matheus Henrique. Tá difícil pro Matheus Henrique. Primeiro, fisicamente. Tem machucado demais. E segundo, que o Lucas Silva tem sido um cara extremamente regular. Durante todo 2025 eu chamava o Lucas Silva de o termômetro do time do Leonardo Jardim. Quando o Lucas Silva jogava bem, o Cruzeiro sobrava. Quando o Lucas Silva tinha dificuldade, o Cruzeiro tinha dificuldade. Então, cara... Não é fácil, Pans, desculpa, tirar um cara desse do time. Não é fácil e não é inteligente. Não é inteligente no momento, é o campo que tem que mostrar isso, é o Matheus Henrique que precisa recuperar se ele quer buscar a titularidade. E eu acho que ainda ganhou mais uma opção com a recuada que ele deu no Christian. Eu gostei muito do Christian ali atrás também. O Christian é dessa posição. O Christian é pegada, jogador de perna meio de rápida. Campo, de segundo. Pode haver uma disputa entre Lucas Silva, Matheus Henrique e Christian. Sim. Porque eu não vejo disputa com o Gerson. Disputa saudável, né? Boa, né? Todo mundo eleva aí o nível. Eu só discordo do Fabrício quando ele fala dor de cabeça boa. Não tem dor de cabeça boa, né? Não existe dor de cabeça. Não Tá existe. certo, quebrei. É só a solução. Mas você fala também pra aquele negócio que ele fala, pensar com o fígado, como é que é? Ele falou isso outro dia. Pensar com a cabeça e não com o fígado. Pô, eu também. É isso. Então é isso, minha família. Mais um grande noticiário aí do Cruzeiro, né? Para você acompanhar todas as informações do Cabuloso, peço humildemente para deixar o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, tem na tela aí um QR Code para você quiser comprar a camisa do Cruzeirão da Massa. Você pode clicar aí,
direcionando o seu celular, a câmera do seu celular apontando aí para esse QR Code, que você será direcionado para o Mercado Livre. Lá você poderá comprar a camisa do Clube Estrelado Raposão. Combinado? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!